Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. O meu nome é Daniel e antes do vídeo gostaria de indicar mais um parceiro. É o canal do Neuromágico. Lá, o meu amigo Nicolas realiza uma verdadeira caça aos charlatões. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E a crença no sobrenatural está diretamente relacionado a ilusões de ótica ou cognitivas. Vão lá, conheçam o canal do Nicolas e se inscrevam em seu canal. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora, vamos ao vídeo de hoje. Segundo algumas definições, a reencarnação afeta apenas as almas e ocorre após a morte física, a partir da qual a substância vital, espírito e energia passam por diversos corpos diferentes, sejam humanos, animais e até mesmo vegetais. Várias ciências tentam explicar esse fenômeno. A literatura, por exemplo, fala da transmigração das almas e do eterno retorno. As ciências humanas também se apropriaram do assunto, mas não apresentaram nenhuma explicação tangível, dada a natureza imaterial da ação da reencarnação. Existem muitas crenças ligadas a este fenômeno. Na África, por exemplo, os espíritos dos ancestrais estão em perpétua interação e troca constante com o mundo dos vivos, por meio de rituais ou invocações. Essa reencarnação resulta na forma de possessão temporária em crianças e adultos, mas também pode ser permanente no caso de recém-nascidos. O interesse pelo fenômeno da reencarnação foi fortemente acentuado no século VI a.C., na Grécia Antiga. Segundo os gregos, a alma continua em seu caminho e evolução mesmo após a morte física. Mas a reencarnação não se limita a um simples fenômeno ou a uma antiga crença cultural. Na verdade, vários testemunhos recentes provam que a reencarnação, embora inexplicada, pode existir. Recentemente, a Universidade da Virgínia declarou ter descoberto milhares de casos de reencarnação, especialmente em crianças pequenas. E no vídeo de hoje, vamos conhecer 2 desses casos. James Leininger sempre gostou de brincar com aviões. Em seus desenhos, fogos e bombas sempre estiveram presentes ao lado de aviões. E aos 2 anos de idade, ele começou a ter pesadelos frequentes e a gritar coisas como avião pegando fogo, homem não consegue sair. Seus pais, Bruce e Andrea, pensaram ser apenas uma imaginação infantil e o drama de algum desenho animado que a criança assistiu. Em um desses pesadelos, James gritava tanto que seus pais foram obrigados a acordá-lo. Ao perguntarem o que havia acontecido, o garoto respondeu que o avião havia pegado fogo devido a mísseis japoneses. Ele disse ainda que havia decolado de uma base chamada Natoma e lembrava-se do nome Jack Larsen. Entretidos com o interesse do garoto pela Segunda Guerra, porém completamente céticos, os pais decidiram coletar alguns livros e materiais sobre o período. Foi então que, ao passar os olhos por uma foto que mostrava a Batalha de Iwo Jima, no Pacífico, James estendeu o dedo e afirmou ter sido ali que ele morreu. Os pais da criança foram além e pesquisaram sobre a Batalha de Iwo Jima, descobrindo que, naquele dia, em 3 de março de 1945, apenas um homem foi morto, James Houston, um rapaz de 21 anos que completava a sua 50ª e última missão antes de ir para casa. Atingido pelos japoneses, seu avião caiu no Pacífico e ele morreu. Nesse ponto, a brincadeira fugiu do controle e o que eram investigações da mente de uma criança começaram a levantar dúvidas sobrenaturais. Além de saber detalhes específicos sobre a vida de um soldado que, assim como tantos outros, perdeu sua vida na guerra, o pequeno James demonstrou um conhecimento impressionante sobre aviões. O garoto afirmava que pilotava um Corsair e chegou a comentar que este tipo de aeronave tinha problemas sérios nos pneus o tempo todo. Ao ganhar um avião de presente, sua mãe lhe disse: "Ali tem uma bomba." Imediatamente, o garoto a corrigiu: "Na verdade, mãe, é um tanque ejetável." Os pais do garoto pesquisaram mais sobre a vida do soldado Houston e chegaram a levar o pequeno James ao encontro dos veteranos de guerra. Chegando lá, ele teria reconhecido cada um dos ex-combatentes pelo nome, sem nunca ter encontrado com eles, pelo menos não nessa vida.
Descobriu-se ainda que Jack Larsen era um homem que combateu ao lado de James Houston. Ao entrar em contato com a irmã ainda viva de Houston, James começou a ter memórias específicas sobre histórias da infância, brinquedos antigos e objetos. As histórias da memória de James foram compiladas no livro Soul Saver, e o garoto foi convidado por um canal de TV japonês a visitar o local onde supostamente o piloto teria morrido. Como uma típica criança de 6 anos de idade, o pequeno Cameron Macaulay gostava muito de fazer desenhos. Um de seus preferidos era de uma casa de um único pavimento, com a fachada toda branca, localizada numa baía. Quando sua mãe perguntou que casa era aquela, a resposta de Cameron fez com que um arrepio corresse ao longo de sua espinha. O menino respondeu que aquela era sua casa e que ele viveu ali com a sua antiga mãe, numa região situada em Barra, uma ilha escocesa, a uma distância de 260 quilômetros de seu lar atual. Cameron estava convencido de que tinha vivido uma vida passada e parecia estar muito preocupado que sua antiga família pudesse estar sentindo sua falta. Depois do susto, a mãe do garoto recordou que, desde que aprendeu a falar, Cameron costumava contar aventuras infantis vividas naquela ilha. Mas a partir do momento em que ele passou a fornecer detalhes sobre a casa em que estas aventuras aconteceram, muitas outras memórias vieram à tona. Cameron descrevia sua antiga família, seus irmãos e irmãs, chegando até mesmo a contar como seu antigo pai havia morrido. No início, a família tratou estas narrativas como sendo parte de uma imaginação fértil da criança. Contudo, em determinado ponto, o pequeno Cameron começou a apresentar sinais de tristeza e sofrimento, reclamando por estar separado de sua família de Barra. Certo dia, a professora de Cameron chamou seus pais para uma conversa. A moça disse a eles que o menino se queixava muito da ausência dos pais e dos irmãos. Além disso, sentia muita falta de brincar nas pedras da praia e reclamava que sua casa atual tinha apenas um banheiro, enquanto a sua casa em Barra tinha 3. Desde então, ele não parava mais de falar sobre a ilha e o que tinha experimentado lá. Contou como costumava observar os aviões passando pela praia da janela do seu quarto. Chegou mesmo a dizer que seu pai se chamava Shane Robertson e que ele tinha morrido porque não tinha olhado para os dois lados, possivelmente se referindo a um atropelamento. O garoto ainda disse que no dia de sua morte, ele caiu em um buraco e quando abriu os olhos, estava nos braços da sua mãe atual. Não demorou muito para que uma equipe de pesquisadores, entre os quais estavam Tim B. Tucker, professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia, encontrasse o menino e o convidassem a ir à Barra para conhecer o seu antigo lar. Ao receber a proposta, a mãe de Cameron ficou assustada, pois sua família rejeitava a tese de uma vida passada, mas o menino ficou tão excitado que não conseguia parar de pular de alegria. Quando o avião pousou na Baía de Cockeyshail, na Escócia, Cameron perguntou para sua mãe: "O meu rosto está brilhando?" E a mãe respondeu: "Por que você está perguntando isso, meu filho?" E Cameron disse: "Porque eu estou muito feliz." Da janela, ele apontava para a praia e dizia: "Agora vocês acreditam em mim?" E quando desceu do avião, jogou suas mãos para o alto e gritou: "Estou de volta." Já no hotel, a família de Cameron e a equipe de pesquisadores partiram em busca de pistas sobre o passado do garoto. Quando localizaram a Casa Branca na Bahia, dirigiram-se imediatamente para lá, mas sem contar nada para Cameron. Ao chegar na frente da construção, Cameron a reconheceu no mesmo instante, mas algo mudou sua expressão. Ele parecia triste enquanto andava pelo interior da casa, como se sentisse falta de alguma coisa. Talvez ele estivesse esperando que, ao entrar em casa, sua mãe estivesse ali para recebê-lo, exatamente como ele se recordava. O menino parecia conhecer todos os detalhes do lugar e não demorou muito para que encontrasse os 3 banheiros que ele já tinha mencionado para sua professora. Os pesquisadores levaram a família de Cameron para conhecer um membro da família Robertson. No entanto, ele não foi capaz de fornecer quaisquer informações a respeito de Shane, sua mulher e seus filhos. Ainda assim, ao ver fotos antigas de família, Cameron reconheceu um carro preto e um cachorro preto e branco, dos quais ele já tinha falado diversas vezes para os seus pais. Para a família de Cameron, a viagem à Barra representou um verdadeiro alívio. Ninguém mais desconfiava que Cameron estivesse inventando coisas, e o menino se tornou mais calmo, não sentindo mais a tristeza que tanto o aborrecia. Nem todas as respostas foram encontradas, e a maior certeza de todas, ao menos para Cameron, é que a morte não é o fim, mas sim um novo começo.
O Dr. Jim Tucker é professor de psiquiatria e ciências neurocomportamentais da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, e há décadas se dedica ao estudo de casos dessas crianças. Apoiado pelos estudos do professor Ian Stevenson, falecido em 2007, ele reúne mais de 2.500 casos, datados desde 1961 e que não tiveram explicação científica plausível. Segundo ele, 70% das crianças que apresentaram alguma suposta memória de vida anterior trazem a lembrança de uma morte violenta, sendo 73 deles meninos. Ainda de acordo com suas pesquisas, as crianças que apresentam esse tipo de memória têm entre 2 e 6 anos e 20% delas carregam marcas de nascença ou deformidades que se aproximam do local do ferimento da morte. Até o momento, nenhuma das pesquisas realizadas pela Universidade da Virgínia produziu resultados conclusivos sobre qualquer uma dessas histórias. Mesmo assim, nenhuma explicação é dada para afirmar que este fenômeno de reencarnação seja real ou falso, em alguns casos. E o mistério permanece inexplicável. Como essas crianças podem ter informações tão precisas sobre vidas passadas? Elas estão possuídas pela alma do falecido? Elas estão mentindo? Se sim, por que mentiriam? O que uma criança ganharia com isso? São perguntas que ainda permanecerão sem respostas por um longo tempo. Se é verdade ou não, somente o neuromágico poderá nos dizer. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.